A Bíblia vai nos dizer que Jesus, trazendo sobre o reino, ele falava por parábolas. Então essa parábola era a parábola da profecia cumprida, que era sobre o reino de Deus. Então se ele trazia sobre uma parábola, era para aqueles que estavam caminhando com ele, que eram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, no caso, vamos nos dizer. Então a Bíblia nos diz que quando Jesus ele estava ensinando, ele pregava sobre o reino, sobre parábolas. Ele pregou 133 vezes sobre o reino de Deus. Aleluia! Então quando ele trouxe isso, ele foi trazendo sobre os apóstolos, os escribas e os fariseus, de cada situação que acontecia. Ele trazia uma parábola. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele estava ministrando, ensinando, ele ensinava os seus discípulos. Aleluia. Então os seus discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam aprendendo com Jesus. E eu vejo algo aí, onde Jesus ele passava, tinha situação. Não é que Jesus chegava e criava situação, não. Aonde Jesus pisava tinha situação. Sendo físico ou sendo espiritual, tinha alguma situação que era para Jesus resolver. Lá vai uma primeira profecia sobre a tua vida. Eu não sei a situação que vai acontecer, mas Jesus vai entrar nessa situação, vai mudar a situação. Eu vejo que quando Jesus ele entrou, o céu precisava enxergar. Era algo físico. Aleluia. Como foi falado do paralítico, ele estava no tanque de Betesda. Então era algo físico, era algo do corpo. Mas um algo espiritual era o demônio de Gadara. Era algo espiritual. Aleluia. E algo físico, muitas vezes quando nós estamos doentes, nós vamos no médico. Mas nem tudo é o médico que resolve, é Jesus que resolve. Sabe por quê? Nem a medicina muitas vezes não pode fazer. Sabe por quê? Tem muita gente no nosso meio que está com enfermidade dentro da alma. O médico não pode, mas Jesus pode. Porque Jesus ele é o médico dos médicos. Então quando eu vejo Jesus ele passando, ele resolvendo as situações de várias pessoas. Então quando Jesus ele estava com a multidão ensinando, a Bíblia nos diz que ele estava caminhando 3 dias com a multidão. Então chegou seus discípulos e falou: despertem da multidão, despertem dessa multidão, manda esse povo embora, manda esse povo ir para casa, porque ele está caminhando 3 dias conosco. Mas a Bíblia nos diz que Jesus falando: tem algum lugar para comprar comida ou pão, para que eu venha fazer algo. Sabe que Deus ele colocou no meu coração? Deus ele faz coisa, multiplicação no lugar desfavorável. Sabe o que é isso? O deserto é um lugar desfavorável, porque deserto ninguém quer. Aleluia! O deserto de manhã é 40 graus, mas de noite, aleluia, é 0 grau lá abaixo. Aleluia! E quando eu lembro de deserto, eu lembro que o povo estava no Egito. E o povo saiu do Egito para ir para o deserto. O povo murmurou querendo algo, um maná. Então Deus mandava maná do céu. Sabe o que é isso? Deus ele fazendo algo no lugar desfavorável. Sabe o que é isso? Deus fazendo algo onde ninguém quer ir. Sabe onde Deus vai fazer a multiplicação? Deus ele vai fazer a multiplicação é no deserto, aonde você tem que ir. Porque no deserto, aleluia, Deus ele capacita a nossa vida. É no deserto que Deus ele sustenta a nossa vida. Quando Deus manda nós ir para um deserto, Deus ele quer nos capacitar em algo. Deus ele quer fazer algo na nossa vida. É no deserto onde está você e Deus, aonde é você e Deus e mais ninguém. Sabe o que é isso? Tem muitas vezes que pessoas, você quer falar um e para outro, mas a situação muitas vezes é você e Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou com Elias: vai para o rei. Elias ele profetizou
Então, Deus falou, Elias, vai para o Rio Querite. Sabe o que é isso? É o deserto, aonde não tinha água, mas lá no Rio Querite tinha. Eita! Aonde não tinha pão, sabe? Porque a lavoura não produzia. Porque se a chuva não vir, não tem como produzir o trigo, não tem como produzir o pão. Sabe o que é isso? Deus falando, Elias, vai para o Rio Querite, porque sou eu que sustento. Sabe que Deus ele me fala? Que tem pessoas que começou essa campanha, sabe que as coisas não funcionam, sabe por quê? Muitos fazem campanha e não, a vida não muda, sabe por quê? Porque não chega ao final da campanha. Não é o começo que é bom, é o final. Eu quero ver você chegar no final, porque no começo é maravilha, no começo você está decolando, você está crendo, mas quando chega no meio, começa o corpo a ficar cansado, começa as situações a acontecer, e Deus ele quer ver se você vai chegar ao final ou não. Aleluia! Quer saber isso? Que Jesus ele mandou seus discípulos entrar dentro do barco. Vai dentro do barco, eu encontrarei você do outro lado. E o seu discípulo entrou, mas quando chegou no meio, aleluia, da água, veio uma grande tempestade. Então quando veio a situação, a tempestade, aleluia, Jesus ele caminhava entre as águas. Jesus ele estava caminhando, e muitos dizem é o fantasma. Sabe o que é isso? Quando a situação vem sobre a tua vida, se você olhar a situação, você não vai crer. Mas se você olhar a Jesus, que está vindo ao seu encontro, aquela situação, aquele vento, ele vai passar. Porque os seus discípulos estavam olhando o que estava ao redor dele, o que estava acontecendo. Às vezes nós passamos a situação, mas se nós olhar para muitos problemas, para as dificuldades das nossas vidas, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos estar na presença de Deus. Mas nós estamos olhando para o consumador da nossa fé. Quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós venhamos estar aqui hoje, para estar adorando e glorificando o nome do Senhor. Então quando Jesus ele veio, Pedro falou assim, é você, mestre, deixa que eu caminho, deixa que eu vá até você. Pedro, ele era um homem ignorante, mas tem algo que Pedro fez que os seus discípulos apóstolos não fez. Ele caminhou entre as águas, ele falou, eu posso dar 2 passos, mas eu estou crendo que é o mestre. Sabe o que é isso? Toma atitude diante da presença de Deus, porque enquanto um não quer fazer, faça você. Enquanto um não quer pregar, prega você. Enquanto um não quer orar, ora você. Então quando Pedro caminhou, Pedro duvidou. Sabe o que é isso? A nossa caminhada, nós caminha. Mas quando entra a dúvida no nosso coração, não tem como Deus operar. Não tem como Deus fazer a multiplicação. Não tem como Deus fluir nas nossas vidas. Então voltando à palavra, quando Jesus, os seus discípulos falou, desperte a multidão, e a Bíblia nos diz que Jesus perguntou, tem algum lugar para comer? Tem algum lugar para comprar? E aí os seus discípulos olhando e falando, não tem. Mas tem um menino aqui no meio dessa multidão aqui, que tem 2 pães e 5 peixinhos. Sabe o que é isso? O menino ia pegar para alimentar a sua casa. Aleluia. Mas ele chegou no caminho e falou, vou ver o que está acontecendo aqui. Aleluia. Por que essa tanta multidão aqui? Então o menino ficou lá observando, querendo ver o que ia acontecer. Aleluia. Sabe o que acontece? Tem muita gente que vem para o culto para observar. Tem muita gente que fala, eu vou ver o que vai acontecer naquele ministério. Eu vou ver o que Deus vai falar naquele ministério. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Então tem muita gente que entra dentro da igreja como espião para observar. Sabe o que é isso? Aquele menino estava ali. Não era para ele estar ali. Mas ele, pela curiosidade dele, para saber o que estava acontecendo ali,
Os seus discípulos, Pedro falou: mestre, tem um menino aqui, ó, os 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é isso? O deserto não tem nada. O deserto é um lugar deserto, não tem água, não tem nada. Mas Jesus, ele fez uma multiplicação onde não tem nada, um lugar desfavorável. Então, quando Jesus ele fez a multiplicação, ele não pediu a Deus para multiplicar, não. Ele falou: Pai, graça te dou. Aleluia. Sabe o que é isso? Você vai agradecer e a bênção vai acontecer. Sabe por quê? A gratidão a Deus gera a bênção. Glória a Deus, aleluia. Porque tem muita gente que reclama. Tem muita gente que fala: ó, nada está acontecendo. Para que eu estou indo para a igreja? Sabe o que acontece? Quando nós parar de murmurar e nós agradecer, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nós vamos ver a multiplicação nas nossas vidas. Sabe por quê? Enquanto você está muito querendo questionar, Deus ele quer trabalhar, mas por causa do seu questionamento, Deus ele não pode trabalhar, porque você está colocando nas suas mãos, você está fazendo aquilo que Deus não quer, você está falando aquilo ao contrário. Aleluia. Você fala assim muitas vezes: não tem como isso acontecer, mas Deus ele fala: tem sim, porque sou eu o dono da vida. Sou eu que faço o sobrenatural. Sou eu, Deus, que é impossível para ti. Para mim não é impossível. Nada é impossível para aqueles que crêem. Porque a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, se você está esperando, crendo, você vai receber. Eu vejo que tem 2 tempos: o tempo kairos e o tempo cronológico. O tempo cronológico é o nosso tempo. E o tempo, aleluia, kairos é o tempo de Deus. E quando o tempo kairos não chega nas nossas vidas, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que agradecer daquilo que não veio, como o varão que disse. Nós temos que chamar a assistência daquilo que não existe, mas já existindo. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso aqui que eu estou fazendo, para o mundo pode ser loucura, mas para nós é poder de Deus. Sabe o que é isso? E quando nós estamos aqui, muita gente está falando: o que esse povo doido está fazendo? Eles não estão entendendo. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não tem como explicar. Mas milagre não se explica, milagre se vive. Sabe o que é isso? Você vai viver milagre aonde ninguém viveu. Você vai receber algo que ninguém recebeu. Sabe por quê? Enquanto você está no deserto, enquanto muita gente está pensando que você está morto, enquanto a gente está pensando que você sumiu, quando muita gente falou: cadê fulana? Sumiu. Mas é o seguinte: Deus está escondendo você para algo acontecer sobre a tua vida. Aleluia. Deus tem algo grande sobre esse ministério. Algumas pessoas entrou aqui e saiu, aleluia, questionando, falando: nada vai frutificar nesse lugar, a obra não vai continuar. Mas tem uma notícia para você: a obra não vai parar, a obra vai continuar. Eu vejo uma porta aberta sobre esse lugar. E muitos que saíram vão passar por aqui e vão ver esse lugar cheio. Sabe o que é isso? Porque cavar poço ninguém quer, mas quando o poço está pronto, todo mundo quer. Aleluia. Sabe o que é isso que eu vou falar? Enquanto o lugar está vazio, aleluia, ninguém quer pregar. Mas quando estiver cheio, nem adianta vir pregar. Porque quando você estava ali, eu estava cavando o poço. Aleluia, Deus. Sabe o que é isso, meu amado? Isaac, ele cavou o poço, mas os filisteus tombou. Ele cavava poço, os filisteus invejavam. Sabe o que é isso? Enquanto você está cavando poço, muitos estão invejando. Glória a Deus. Se coloca de pé, eu vou estar orando. Amém? Pela sua vida, em nome de Jesus. Glória. Glória. O Espírito Santo
Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Senhor Jesus, Pai. A tua palavra foi ministrada, Senhor, nesse sexto dia dessa campanha, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, toma o teu povo em tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai querido, a cada